Eu quero chamar a atenção agora de você que está em casa para um problema importante no Brasil: o trabalho infantil. As pessoas precisam sempre buscar a educação para jovens, para crianças e adolescentes. E muitas vezes essa educação ela pode estar associada ao trabalho. Mas as regras para que isso aconteça são muito rígidas e as pessoas precisam observar isso. Não é qualquer trabalho, não é qualquer hora, não é qualquer carga horária. Tem que ser tudo muito bem assistido, para evitar que as crianças e adolescentes percam tempo daquilo que é fundamental para crianças e adolescentes. E dia 12 de junho é o dia de luta mundial contra o trabalho infantil. Estamos aqui ao lado do Dr. Edno Moura. Dr. Edno, boa tarde, seja bem-vindo. Ele é procurador do trabalho e vai conversar conosco a respeito dessa importante ação que é a proteção de crianças e adolescentes. Dr. Edno, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Crianças podem trabalhar? Veja bem, o trabalho infantil, infelizmente, é uma mácula que a gente carrega, né, no Brasil, no estado do Piauí. E ele é prejudicial tanto para as próprias crianças, para as famílias dessas crianças e para a sociedade. Ou seja, a gente perde um potencial enorme de capital humano, porque as crianças elas ingressam precocemente no mundo do trabalho. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, o trabalho infantil ele é proibido, certo, mas existem algumas possibilidades de um trabalho do adolescente, o trabalho protegido, que a lei autoriza, desde que observado determinados requisitos. Muito bem. Quando o senhor fala assim, a gente perde produtividade, é porque a criança ela tem que fazer o quê, se nós imaginarmos que ela tem que estar pronta para se preparar no futuro para, assim, ser uma mão de obra qualificada? Veja bem, para que nós tenhamos depois pessoas entrando idealmente no mundo do trabalho, ela tem que cumprir um determinado ciclo. Esse ciclo começa, obviamente, pela educação, passa pela educação. A criança tem que estudar determinada quantidade de anos. E estudar, quando eu falo estudar, não é simplesmente ir para a escola, porque nós temos uma confusão enorme. Nós fazemos campanha, exigimos que a criança esteja na escola e esquecemos que o fato de ir para a escola não é suficiente para que essa criança efetivamente possa depois estar preparada para o mundo do trabalho no momento certo. É muito mais do que estar matriculada. Exatamente. Ela precisa também estar desenvolvendo as atividades extraclasse. Ela precisa ter um acompanhamento, estar desenvolvendo atividades lúdicas. Não é possível, ou seja, atingir um grau ideal para ingressar no mundo do trabalho no momento certo, se a criança e o adolescente, ele vai para a escola no turno e passa o outro turno, ou mais de um turno, trabalhando. Porque ela não consegue um acompanhamento e ter um aproveitamento ideal na escola. E isso é fundamental para que ela possa, no momento certo, ingressar no mundo do trabalho e contribuir efetivamente com sua família e com a sociedade. Doutor Edno, o que dizer para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo que eventualmente trabalharam na sua infância, hoje são pessoas adultas e não viram problemas nisso? Esse talvez seja uma das mais difíceis argumentações que o Ministério Público do Trabalho tem hoje. Na verdade, você tirar uma situação individual e querer colocar isso como uma solução geral já é um equívoco, né? Ou seja, você nunca pode partir da sua experiência para encontrar uma solução para um problema que é geral, genérico. Para essas pessoas que trabalharam e foram bem-sucedidas, existem muitas outras que trabalharam e não foram. Nós temos uma ideia, isso parte de um pressuposto equivocado de que a ociosidade das nossas crianças se combate com o trabalho. Ou seja, você não encontra uma alternativa para a ociosidade que não seja o trabalho, quando na verdade não é isso. A ociosidade é ruim? De fato é ruim. Mas como é que a gente vai combater? A gente vai combater com outras ações, com outras medidas. As crianças têm que estar na escola, têm que estar estudando, têm que estar praticando atividades esportivas, têm que estar praticando atividades lúdicas. Então você combate a ociosidade de uma forma muito mais qualificada do que simplesmente você colocar a criança para trabalhar, que você está, talvez, na maioria dos casos, aniquilando o futuro daquela criança e prejudicando, inclusive, a sociedade como um todo, como já mencionado. O senhor acredita que a pandemia mexeu nesse cenário de trabalho infantil, de exploração da mão de obra infantil? Acredito sim. Ou seja, o que aconteceu com a pandemia? Nós temos um cenário em que muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, ou seja, houve um empobrecimento das famílias brasileiras, muitas que já eram pobres, passaram para abaixo da linha da pobreza. Você tem aquelas pessoas, a classe média empobrecendo, e um outro fator que contribui para isso é o fato das crianças não estarem indo para as escolas, porque muitas delas,
por não estarem, por não terem escola para ir, a família ou mesmo elas próprias buscam o trabalho para preencher esse tempo que elas deveriam estar na escola. Existem dados mundiais que mostram que houve um aumento no número de casos de pessoas, de crianças e adolescentes que ingressaram no mercado de trabalho de maneira equivocada, ou de maneira criminosa, vamos colocar assim. No Brasil, a partir desses números, é possível projetar, ainda que não de maneira muito objetiva, mas projetar o que é que pode ter acontecido no nosso país? Veja bem, segundo os últimos dados, ou seja, a última pesquisa que veio, feita pela Organização Internacional do Trabalho e pela Unicef, que são organismos da ONU, no mundo, de 2016 até 2020, ou seja, cobrindo o ano que a pandemia se instalou no mundo como um todo, o número de crianças aumentou quase 9 milhões, o número de crianças trabalhando. Quase 9 milhões de crianças a mais ingressaram precocemente no mundo do trabalho, atingindo uma cifra, a maior cifra dos últimos 20 anos, de 160 milhões de crianças trabalhando no mundo. No Brasil, a última pesquisa que nós temos sobre dados do trabalho infantil, ela foi realizada ainda no ano de 2019, depois de um atraso de 3 anos, ou seja, com informações que não eram da pandemia, que registrou um decréscimo de 300 mil crianças trabalhando no Brasil. Esse número, pelo que a gente tem verificado na prática, empiricamente, ele deve ter aumentado significativamente por conta desses fatores que já foram mencionados. O que fazer? Qual é o papel do Ministério Público nisso? Como é que a população pode participar para evitar que esses números se agravem? Veja bem, a participação da população é fundamental. O combate ao trabalho infantil, ele não pode ser feito por uma instituição apenas, mas por uma união de atores sociais, Ministério Público, Poder Público, as diversas secretarias dialogando entre si, tanto do município como do Estado, mas também é fundamental a participação da sociedade, porque a sociedade, infelizmente, ela enxerga o trabalho infantil, eu não digo toda a sociedade, mas parcela significativa da nossa sociedade enxerga o trabalho infantil como uma solução para os problemas que ela enfrenta. E isso acaba que toda a sociedade se envolve nisso, ou seja, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior têm medo de crianças pobres. Então eles acham que colocar aquela criança para trabalhar vai evitar que elas depois venham a cometer crimes, ingressar no mundo da droga. Exatamente, passam a ser coniventes. E as famílias mais pobres, elas veem no trabalho das crianças e adolescentes uma forma de aumentar a sua renda. Infelizmente, as pessoas são míopes, tanto de uma parte da cidade como do outra, elas são míopes em relação ao trabalho infantil e não conseguem encontrar os malefícios que elas estão fazendo para elas próprias, tanto para essa parte mais abastada da sociedade, como essa parte que tem um poder econômico menor. Então o trabalho infantil tem mais gente conivente do que fiscal, vamos dizer assim. Infelizmente, sim. Existe pena para quem explora a mão de obra infantil? Veja bem, não é crime. O trabalho infantil ele não está tipificado como crime. Obviamente que pode ocorrer uma decorrência, acontecer um crime em razão do próprio trabalho. Por exemplo, no caso do trabalho infantil doméstico, que é um problema que ainda persiste, onde ocorrem muitos abusos. Por exemplo, ocorre muito do abuso sexual de meninas que trabalham nas residências de terceiros. Não deveriam estar trabalhando e, além disso, sofrem com um abuso sexual. Sofrem com abuso sexual. E aí o crime seria aí, estaria intercalado. Mas o que pode acontecer é o seguinte, a sanção de natureza civil e natureza trabalhista. Ou seja, se você explora a mão de obra de criança e adolescente, você está sujeito a pagar uma indenização. Uma indenização que normalmente o Ministério Público do Trabalho cobra, a indenização por dano moral coletivo, que visa a reparar a sociedade dos danos que ela está sofrendo por conta daquela agressão praticada por uma pessoa que explora o trabalho de crianças e adolescentes. Casos em que é permitido o trabalho infantil sob orientação ou fiscalização, como é que as pessoas podem fazer e que trabalhos são esses? Veja bem, o trabalho de crianças e adolescentes ele é vedado para todos os menores de 14 anos. Não pode. Menor de 14 anos é vedado. A partir dos 14 anos é possível a contratação como aprendiz, que aí tem que seguir algumas regras. 14 até 24 anos, você pode contratar como aprendiz, ele tem que estar matriculado no curso técnico profissionalizante, tem que estar matriculado na escola e depois tem que frequentar por uma determinada quantidade de horas o local lá que ele vai ter a prática. E é remunerado? E é remunerado, ele é remunerado, é um trabalho protegido. A partir dos 16 anos é possível trabalhar, já é possível trabalhar desde que não sejam atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, trabalho infantil doméstico, ele não é permitido para menores de 18 anos. Então, ou seja, o trabalho doméstico só é permitido a partir dos 18 anos. Porque tem riscos, perigos.
muitos riscos. Riscos de questão dos produtos que são utilizados, que podem ser insalubres, o ambiente mesmo, o grande risco de mutilação, de espancamento, porque nós temos uma cultura meio escravocrata aqui no Brasil, e você acha que aquela pessoa te pertence, sobretudo sendo uma criança trabalhando na sua casa. Escravocrata? Nós temos uma mentalidade no Brasil muito escravocrata ainda, inclusive é um outro tema, que é a questão do trabalho escravo, que infelizmente persiste no país, e você tem aqui uma tendência a achar que aquela pessoa te pertence. E sendo uma criança, você tem essa tendência aumenta significativamente. Então, às vezes, você quer até bater numa criança que trabalha na sua casa, porque ela pode estar fazendo uma coisa que você acha que não é correta. Olha, queria agradecer ao doutor Edno Moura, procurador do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que está aqui com a gente para falar da importância que é combater o trabalho infantil. Doutor Edno, onde buscar mais informações? Veja bem, nós temos aí o Fórum Nacional, né, de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem muitas informações sobre a questão do trabalho infantil. Nós temos o próprio Ministério Público do Trabalho, e até eu coloco o Ministério Público do Trabalho à disposição para receber denúncias de exploração de trabalho infantil. Nós estamos recebendo já alguns casos de trabalho infantil doméstico, que são os casos mais crassos que a gente tem encontrado. Até fugindo um pouco da sua pergunta, nós já tivemos uma situação em que crianças ainda, menos de 12 anos, eram 2 crianças que estavam sendo exploradas numa residência, e uma conseguiu chegar, ter o apoio do Conselho Tutelar, e a partir disso essas pessoas foram resgatadas dessa casa. Elas tinham consciência de que aquilo era ilegal. Exatamente. Estavam sendo oprimidas ali. Exatamente. Então pode procurar o Ministério Público do Trabalho, pode acessar o site, fazer denúncias, que o Ministério Público do Trabalho atuará para tentar debelar. Agora, obviamente que um trabalho que precisa de uma política pública, nós precisamos de política pública efetiva. E essa falta de dados, falta de uma pesquisa mais consistente, isso também inibe a realização, ou seja, a criação de uma política pública para combater o trabalho infantil no Brasil. Para você ter uma ideia, no estado do Piauí, o último dado do IBGE que trouxe dados do trabalho de crianças no estado do Piauí foi em 2015, ou seja, nós estamos com 6 anos sem informações sobre o trabalho infantil no estado. Então temos que atualizar esses números, sem dúvida. Doutor Edno, obrigado pela participação aqui conosco, obrigado por ter vindo ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço.